Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje confesso que estou até um pouco emocionado porque Marco aqui à minha esquerda é um amigo de longa data, é uma pessoa que é um guerreiro, é um batalhador, é de uma inteligência muito acima da média e é um campeão quando a gente fala de dados, né? E ele vai contar tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui na sequência, mas deixa eu introduzi-lo corretamente. Ele é CEO da Serinews, que ele vai contar o que é, sócio da Nuremberg Messe Brasil, num projeto incrível que ele também vai contar, e ele é o publisher da Empresário Digital, uma revista maravilhosa. Vocês não conhecem, vocês vão conhecer seguramente, porque a gente vai falar bastante dela e porque a gente vai compartilhar cada vez mais coisas dela aqui no nosso portal da academia. E aí eu já emendo a primeira pergunta para você, meu querido amigo, porque sua trajetória começa como estampador lá atrás, e aí passaram-se 35 anos e você virou um homem que é um grande mestre em dados. Conta pra gente um pouco dessa trajetória até chegar nos dias de hoje. Pô, Fábio, primeiro eu quero agradecer do meu coração, porque estar aqui é uma honra, sabe, da admiração, o respeito que eu tenho por ti, por todo esse trajeto que você faz com a academia, que eu acho que é incrível. Tenho muito orgulho de tê-lo na revista como um colunista, contribuindo. Eu acho que isso soma e nos aproxima e a gente consegue compartilhar muita coisa boa para o mercado de uma maneira geral. Então, cara, um prazer, uma honra estar aqui de coração mesmo. Digo mesmo. Muito bom estar aqui. 35 anos se passaram, cara, aquele garoto que começou puxando o rodo, como se diziam os estampadores da antiga, não imaginava que o trajeto levaria tão longe. Essa acho que é a realidade. É a verdade, porque a gente sempre pensa no futuro, sempre pensa nas realizações, mas a gente sempre, quando começa, tá querendo de imediato ter resultado ou estar numa posição melhor, enfim. É uma honra trilhar da maneira como o destino quis que eu fizesse. Foi muito bom ver que as coisas elas se conectam. Porque hoje, olhando do lugar que eu estou, parece muito distante falar, o cara começou como estampador, hoje, sabe, é um publisher de uma revista, é um especialista na área de dados, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando na realidade tem sim, ele vai meio que se moldando, né? Eu comecei muito a minha carreira apaixonado pela arte, pela reprodução de imagens, e essa reprodução de imagens, ela foi ao longo do tempo me trazendo algumas inquietudes do tipo, pô, mas não tem tanta coisa legal de estamparia, por que eu não vou pesquisar? E aí quando eu começo a pesquisar, eu de repente me deparo com uma editora, e aí eu então entro numa área técnica da editora para escrever sobre estamparia, e daí de repente eu também me apaixono por uma coisa que é escrever, e aí eu começo a escrever para a revista e me torno um chefe de redação e depois um editor. E aí eu resolvo ter minha própria editora. E aí a editora vai numa jornada incrível até que o mundo se desconecta, como foi 2008, através da crise americana. E aí os anunciantes sumiram da revista. E ali eu vi a necessidade de mudar o meu negócio, olhar aquilo que não estava tão bom e melhorar. E uma das coisas que eu, na época, tive que fazer foi me reinventar na parte de distribuir a revista. E para isso você precisa saber aonde estão os bons leitores que vão consumir aquilo que o teu cliente vende. E ali começa uma outra paixão que é dados. Então, em 2008, eu começo a fazer conexões com várias fontes, várias bases, e já se foram muitos anos até que hoje eu ajudo os meus clientes a estruturar, a tirar valor dos dados. E acho que esse é um resumo desses 35 anos que me enchem de orgulho e que não me fazem pensar em outra coisa que não continuar e querer me reinventar a cada dia. E aí quando a gente fala de dados, né, brincam-se que é um novo petróleo, mas eu acho que é uma coisa
relativamente muito genérica, muito grande. E você criou uma empresa cujo nome é Serinews. E aí já vou dar aqui um spoiler, mas é Serious News, ou seja, notícias sérias e incríveis no mundo onde a gente fala das deep fake news e de cada vez mais fake news, as Serious News, acho que são um contraponto maravilhoso. E aí você não só evoluiu como dados, como você criou um negócio exatamente pautado em dados críveis e principalmente como é trabalhar esses dados, que é uma coisa absolutamente complexa hoje. Explica e conta um pouquinho aí o que é a Serinews. Cara, a Serinews nasce justamente de um momento da minha vida onde eu estava vindo de uma outra editora, onde eu acompanhava a forma como as notícias eram criadas naquela época. E eu acho que desde naquela época já existia o fake news, né? Mas a gente não dava tanta importância pela forma como ela era gerada. Mas a bem da verdade é que você tinha algumas redações, não todas, mas você tinha algumas redações que basicamente falava 30% das pessoas usam óculos. E aí criava-se um negócio e saiu uma notícia. E eu no bastidor olhava um pouco disso acontecer e falava, cara, mas isso não é sério. E aí veio a ideia, em 2000, de montar a Serinews, que justamente tinha essa proposta de construir notícias com seriedade, né, levando em consideração para quem a gente está reportando a informação. Então já tinha um DNA ali de dados que era modelar quem eram as principais pessoas daquele segmento em que eu atuava, que na época muito voltada para o mercado de impressão, e tinha muito dessa vontade de querer construir uma nova forma de escrever e de comunicar com o mercado. A Serinews, ela evoluiu e, por definição do próprio cliente, ao longo do tempo, se transformou numa agência de inteligência, que mais adiante eu resolvi transformá-la numa agência de inteligência secreta e privada, até para poder ser cúmplice do cliente nos objetivos, nas propostas, para que a gente pudesse juntos sentar e desenhar coisas que o conteúdo, através dos dados, fosse um norte para extrair valor dessa relação. Então a Serinews é uma empresa que já se vão 25 anos e que me desafia todos os dias por conta da tecnologia, por conta da forma como as pessoas elas consomem conteúdo, e muito pela forma como a gente consegue, através do conteúdo e das objeções, ajudar o cliente a vender melhor. Eu acho que isso é uma forma que vem se aprimorando ao longo do tempo. E aí, você tem também, né, o teu outro negócio, que é... A gente pode falar revista, né? Puxa, uma revista, né? Fala, lá vem uma revista, gente. Vocês estão absolutamente equivocados. Definitivamente não é uma revista, né? E também, definitivamente, hoje eu entendo melhor, não é fim, é meio. Primeira coisa, as capas são disputadíssimas. Você tem uma fila aí de pessoas que têm interesse de ser capa da empresário digital. Obviamente, porque isso é muito importante, porque dá muito resultado, porque a revista é incrível. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do que é a empresário digital, né? Porque, gente, é muito mais que uma revista. De novo, ela é meio de você chegar às pessoas com a mensagem que essas empresas confiam em você para que recebam, gerando negócios. Fábio, eu entendi num dado momento que o modelo de publicidade ele ia morrer. E eu precisava me reinventar, assim como o Senna disse que não era tão bom para correr na chuva e ele ficou ótimo, né? Ele fez aí uma imersão para ficar bom naquilo que ele não era tão bom. Eu acho que eu fiz isso quando eu me deparei que o mercado de publicidade estava distante da minha realidade ou dos meus objetivos. Então eu comecei a olhar para a revista de outras formas. E esse trabalho de dados, ele é muito importante porque você, quando tem um tema, você consegue fazer com que esse tema seja relevante apenas para um público específico. Então eu comecei a imaginar a entrega da revista de uma maneira muito dinâmica.
Ao invés de eu ter um mailing VIP, fixo e que todo mês vai para aquele mesmo grupo de pessoas, eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Eu comecei a pensar, e se eu usar a revista para validar o trabalho de inteligência que eu faço com os dados? E se eu pegar a pessoa que está na capa da revista, que tem uma história ligada, por exemplo, à rede social, como a gente está fazendo agora com o Milton Beck do LinkedIn, quem são as pessoas que podem tirar o melhor proveito daquela informação? E aí eu consigo hoje, através de Big Data, eu consigo hoje formatar um público específico para cada edição. E isso ajuda a construir jornadas que acabam abrindo novas possibilidades, novas oportunidades de negócio. Então eu comecei a usar a revista como um canivete suíço, aonde eu começo a conectar as histórias, os anunciantes que ali estão, as campanhas. Eu consigo tentar dar uma outra dinâmica aonde constrói-se uma nova relação. Então a revista, ao longo do tempo, ela vem se transformando. A gente tem, de fato, um problema, porque a revista hoje ela é mensal e a gente tem aí uma lista muito legal de pessoas querendo ser capa da revista. Acho que a gente adotou um formato que é raiz, porque a gente ainda utiliza o jornalismo em loco para poder ir buscar informação, a gente produz o conteúdo autoral, a gente se preocupa em fazer captação de imagem, de vídeo, e a gente não tem um modelo comercial de cobrar pela capa da revista. A gente faz organicamente como eu entendia que o jornalismo era uma fonte de contribuição. Então, às vezes a gente tem algumas empresas que querem, perguntam assim, mas quanto custa sair na capa da revista? Não custa absolutamente nada. Obviamente que a gente faz um X número de impressão de exemplares e algumas vezes você tem uma pessoa que fala, olha, eu quero expandir para X mil porque eu quero fazer uma distribuição diferente. E aí vai para uma vertente comercial. Mas, vias de regra, o trabalho que a gente tem hoje com a revista, ele é orgânico do ponto de vista de jornalismo. E a conexão através da ferramenta abre muitas oportunidades, muitas possibilidades. Tanto que muitas das pessoas que saem na capa acabam tendo a experiência do dado, do uso do dado, e acaba me convidando para poder conhecer um projeto. E aí a gente, obviamente, abre uma negociação depois de um tempo para que a gente possa ajudar com os dados de algumas situações. E aí você tem uma empresa pautada em dados qualificados. Você tem um meio de personificar isso que é a revista, e aí você tem uma sacada e fala, poxa, tem um outro ambiente que isso faz todo sentido, que é o ambiente dos eventos, das grandes feiras. E aí você tem um outro business em sociedade com a Nuremberg, que é uma empresa alemã gigantesca, onde vocês têm a Nilabs, que faz isso de alguma forma para o ambiente dos eventos. O que é a Nilabs? Quando eu fui convidado em 2017 para fazer um trabalho de dados, de organização dos dados da Nuremberg Messe Brasil, a gente teve ali um desafio muito importante, até para o momento da empresa, que estava trocando a direção. O João Paulo Piccolo assumiu no Brasil, e a convite dele eu entrei na operação para organizar essa questão dos dados. Quando a gente fala em organização de dados, parece uma coisa simples, mas isso leva tempo, leva dinheiro, leva esforço e leva muito de um racional que pode levar a empresa para um próximo nível. E isso aconteceu de fato na prática. A Nuremberg, dentre vários pilares que foram desenhados para o seu crescimento no Brasil, dados contribuiu de que maneira? Ajudando a organizar e apontar para eles quem eram os expositores que deveriam fazer parte de cada evento.
E da mesma forma, a gente fez quem eram os visitantes, potenciais compradores de mercado que deveriam estar nas feiras. Isso, cara, foi um case. E 2019, 2020, a gente analisando os resultados, a gente viu que aquilo era incrível. E o pessoal da Nuremberg, o Diego de Carvalho, que é o vice-presidente, junto com o João Paulo Piccolo, falaram, cara, a gente precisava levar isso para os nossos clientes, que é essa forma de extrair valor dos dados. E eu falei, olha, através da Seri News, que é uma boutique que atende hoje 30 empresas, a gente não vai conseguir escalar isso. Tendo a Nuremberg mais de 2.000 clientes que compram estandes para participar de grandes eventos. E então a gente teve a ideia de construir uma inteligência artificial naquela época já, antes de ChatGPT, mas a gente queria uma inteligência que fosse capaz de dar escala àquilo que a gente fazia de maneira humana. Então eu costumo dizer que o NI Lab, ele é um laboratório de inteligência que tem a soma dessas duas relações, da tecnologia com análise humana. E aí a gente construiu um aplicativo que só quem tem acesso a esse aplicativo são os clientes da Nuremberg Messe, e daí vem a proposta de sociedade, onde o expositor, através da feira, do evento, ele consegue escanear o crachá do visitante e ter mais informações acerca daquela pessoa. Porque eu entendia naquela época, através dos eventos, que muito do esforço daquele lugar que você coloca um dinheiro para montar um stand, para ter a relação com o teu público, muitas vezes o vendedor ele saía de um evento, ia ter acesso ao dado daquela pessoa depois de algumas semanas, fazia, por exemplo, 2, 3 reuniões e depois de muito esforço levava aquele cliente para dentro da empresa. E aí o financeiro da empresa falava, mas esse cara aqui não tem crédito. E não tinha ninguém calculando essa rota que muitas vezes é uma questão de informação. Então o que a gente fez foi construir uma camada de dados onde a gente antecipa essas informações para o tempo do evento. Então quando eu escaneio quem é a pessoa, eu basicamente entendo quem é essa pessoa do ponto de vista de negócio. Então, é uma aplicação B2B. Os eventos que a Nuremberg tem de B2C a gente não opera, a gente só opera no que é B2B, segue rigoroso controle das leis gerais de proteção de dados, né? Ou seja, se a pessoa não quiser participar, a gente tira aquela informação, a gente tem todo um critério acerca disso. Tem uma camada de segurança muito importante. Acho que uma coisa que também fortaleceu muito nessa relação de sociedade, que depois nós trouxemos o Ricardo Daguani, que tinha passagem por bancos, por telefonias, e aí estava lá na Starbucks, quando eu fui lá e falei, cara, vamos trabalhar junto aqui, eu quero que você seja o cara também da parte de tecnologia, para a gente construir até uma experiência bacana, e eu acho que isso deu super certo. A gente está no nosso 3º ano de operação prática, depois de desenvolvimento, muitos aprendizados, muitos desafios. Eu acho que é um produto que precisa cada vez mais de entendimento e tecnologia para a gente se aprimorar, mas eu acho que a gente encontrou um modelo onde a gente ajuda o expositor, aquele cara que gasta dinheiro com evento, a extrair valor dessa relação. Ele efetivamente consegue melhorar o seu desempenho de vendas olhando e conhecendo mais sobre o cliente que está na frente dele. Incrível. Agora eu vou abordar aqui um tema, aproveitando dessa sua visão de dados, né, orientada a negócios. Eu acho que hoje tem uma questão aqui tautológica, né, que é dados e vendas. E o que vem primeiro nessa história, né? Se eu tenho que ter dados para fazer venda, ou se eu faço venda, ou se eu gasto bastante dinheiro em leads, em performance para ter os meus dados. Só que nesse cenário a gente vive hoje uma realidade onde a compra de mídia paga, o tráfego pago está ficando cada vez mais caro,
para algumas categorias, inclusive, inviável. E eu queria ouvir a tua percepção e seu entendimento. Como é que uma empresa consegue, né, fazer esse processo, né? Como é que ela consegue construir dados proprietários para depois, obviamente, gerar uma venda e uma receita recorrente mais assertiva nos negócios dela? Fábio, eu acho que a gente não tem um formato só de fazer as coisas. Eu acho que muito do que eu falo nós precisamos cada vez mais testar rápido e mudar mais rapidamente aquilo que não está dando certo. Então, é muito da gente testar, mas antes de tudo, desenhar um racional do que faz sentido ou que a empresa se sente confortável para operar. Por que que eu falo isso? Porque empiricamente você pode usar a experiência de vendas do seu time de anos para entender de fato qual é o melhor caminho de expansão. E aí você basicamente pode fazer uma coleta desses dados do time de vendas, construir uma camada de organização, que seria uma segunda etapa, e ter uma terceira camada de análise para te apontar caminhos que vão te ajudar nesse sentido. De maneira mais prática, imagina que você tem uma empresa que tem lá seus 30, 40 anos de existência e que ao longo desse tempo, bem ou mal, certo ou errado, você fez venda. Você se relacionou com aquelas empresas. E muitas vezes a gente consegue, olhando esse cenário prático, para construir outras hipóteses e novos caminhos. Do mesmo ponto que eu acho que também funciona se você tem um bom produto, você quer entrar num novo mercado e você precisa de dados para poder construir um modelo de propensão que aponte um caminho para você ir lá, bater na porta e oferecer o teu produto para uma nova grupo de clientes. Então os dois caminhos funcionam, porém eu acho que quando você usa a informação já existente, o teu potencial de escala ele é muito mais rápido. O que eu acho que a gente enfrenta muito como desafio hoje, além das terminologias de lead frio, lead quente, custo de aquisição de cliente, que é o CAC, LTV, uma série de nomenclaturas, eu acho que a gente vive hoje um desafio de olhar para dentro daquilo que a gente quer como proposta de entrega, de valor, e falar, cara, eu estou confortável em fazer isso? Porque eu estou vendo, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo prático, de você usar um meio de SDR para oferecer o teu produto para clientes que não é o perfil daquilo que você quer. Então você faz uma campanha, por exemplo, de tráfego, traz um monte de pessoas por um apelo bacana, o teu apelo é bom, funciona, você traz um monte de gente bacana, só que essas pessoas não são necessariamente o teu público ideal. E aí você gasta muito dinheiro para conversar com essas pessoas e para enquadrar elas dentro daquilo que você está querendo vender. Então você, mais do que dinheiro, você perde tempo. Então a gente pode ter casos onde você lança uma campanha, traz muito cliente e ao invés de você fazer bons resultados, você acaba gerindo mais problemas. Então quando você analisa bastante essa questão dos dados e entende o perfil por trás de quem está fazendo a compra ao longo do tempo, é mais fácil para você construir um cenário onde vai ter um grupo de pessoas que, cara, legal, tem essas 200 empresas e essas 200 empresas faz fit com integração com o meu objetivo, então eu só preciso agora fazer com que a mensagem chegue até ela. A gente teve um caso recente de um cliente de Israel que vende equipamentos para fazer estampa têxtil. Você vê que eu saí como estampador, mas não saí do segmento jamais, né? A serigrafia não sai de você. Nesse caso é uma serigrafia digital já. Uma coisa bacana do que aconteceu foi que a gente fez um estudo de mercado para ver quantas empresas de fato
teriam interesse e se beneficiariam de uma tecnologia industrial para estampar camiseta sob demanda, com apelo de ESG, com apelo de você gastar menos água, você ter um processo mais limpo, se você ter uma reposição de loja muito mais rápida. Então, o que a gente fez? A gente construiu um estudo em cima do perfil das confecções e estamparias no Brasil, e a gente chegou numa conclusão que tinham 300 empresas X que tem potencial para comprar a máquina e para tirar proveito dessa relação. E eles fizeram um evento no Sul, onde eles basicamente fecharam um stand num estilo Apple, com ar-condicionado, vidro, uma coisa bacana, despojada e tal, onde preferencialmente o convite daquelas empresas para ter um atendimento diferenciado. Não significa que a empresa está ignorando o restante do público que está no evento. Não, as pessoas tinham lá um caminho, uma jornada, mas claramente tinham um caminho específico para atender aquelas pessoas que estavam dentro daquele estudo. E isso teve a construção de um pipeline muito mais saudável. Então, obviamente que é preciso muita coragem para você fazer determinados movimentos. E talvez esse seja um dos grandes desafios de você trabalhar hoje no mercado. Porque todo mundo está querendo fazer aquilo que é padrão, que funciona. Todo mundo está indo pelo mesmo caminho. Ainda mais quando a gente sai de um grande ano, onde tem grandes eventos digitais, que você tem uma massa... É impressionante, a gente mede. Teve um evento digital na semana passada, 2, 3 dias depois, a procura de SDR no mercado cresceu absurdamente. Então, é um impacto direto de um estímulo que é dado através de eventos. Então, o que eu percebo é que as empresas, elas estão muito afoitas por resultados. O resultado não vai vir apertando o botão. A gente precisa construir uma jornada e um entendimento para ver que as coisas mudaram. O perfil do cliente mudou, o crédito já não é mais igual ao que era antes. O impacto, por exemplo, do dólar que a gente viu ao longo dos últimos 2 anos tem uma influência, ainda mais na indústria. E a gente precisa entender e colocar tudo isso dentro de uma relação para ver qual que é o esforço menor de prospecção com os dados. Eu acho que você, no seu dia a dia, principalmente com a revista e com a parte de eventos, você acaba vivendo um pouco das duas partes dos dados, né? Os dados, obviamente, são seres humanos, físicos, que se transformam em bits e bytes e viram dados e são processados hoje, cada vez mais, inclusive, por inteligência artificial, que é capaz de fazer correlações incríveis, para no final do dia voltar a ter uma relação absolutamente humana e física e presencial, né? E você tem isso hoje nessas duas linhas, né? É isso mesmo? Você acha que os dados têm que caminhar cada vez mais nesse sentido de ser utilizado no aspecto digital, mas também muito no presencial, até porque a gente olha muitas vezes para o mundo e para as mudanças, a gente acaba achando que as coisas vão deixar de acontecer e não acontecem, né? A gente vê aí, você está em feiras e eventos, você vê o poder que isso teve, principalmente pós-pandemia. Como é que faz para conciliar essas duas coisas? Eu acho que parece clichê, mas a gente precisa automatizar para humanizar. Quanto mais processos chatos forem automatizados, mais tempo a gente tem para dar atenção para aquela relação que a gente quer construir. E eu acho que a armadilha que existe dentre tudo isso é que a gente está usando a tecnologia talvez não como meio. A gente está esperando que a tecnologia faça toda a relação e a gente está afastando as pessoas quando a gente deveria estar fazendo um caminho contrário, de aproximação. Então, muitas vezes você faz um estudo de dados, você identifica que 10 pessoas têm potencial para comprar uma aeronave de 80 milhões de dólares, por exemplo, e isso não significa que o trabalho acabou. Pelo contrário, a partir desse entendimento, tem uma relação para você, tem uma relação de conquista.
E aí você pode usar a humanização e deve usar a humanização para construir esse caminho. E não necessariamente entender que aquilo tem a obrigatoriedade de servir como uma alavanca, que é o tal do lead quente. Ah, eu vou ligar pro Fábio e vou falar, Fábio, você quer sair comigo hoje à noite? Você fala, mas quem é você? Sabe? Não, mas o meu cara aqui falou que você queria sair para jantar hoje à noite. Tá, posso até estar com vontade de sair à noite para jantar, para conhecer pessoas, enfim, mas a relação é outra. Eu nem te conheço. Quem é você? Exato. Então, eu gosto muito de uma abordagem do George Guerin, que é um treinador de negociação. E ele fala, ele é um ótimo cara de negociação que não sabe vender. Ele fala, eu não sei vender, mas eu sei negociar. E é isso, para mim, até entrar no entendimento, também foi uma coisa que eu me questionei muito. Mas depois fez muito sentido. Porque a gente está todo o tempo tentando vender. E no momento em que a gente precisa parar e negociar, a gente não se prepara para negociar. A gente continua vendendo. E o cliente já comprou. E muitas vezes, o que a gente faz querendo vender aquilo que já está vendido, a gente desvende. A gente acaba estragando tudo. Então, existem funções muito importantes nessa jornada, e negociar é uma delas, que a gente poderia dar um peso maior nessa relação, nesse entendimento. Então, se eu tenho muito da automação de processo, levantando informação, organizando informação e apontando a necessidade de fato de cada cliente, eu não preciso promover empurroterapia, eu não preciso ficar fazendo arrasta para cima, compre aqui que eu quero ganhar dinheiro, e eu não estou preocupado de fato com aquilo que você está comprando. E efetivamente eu vou fazer uma trilha mais sustentável. Porque eu acho que no final, tudo que a gente está vendendo, a gente esbarra numa necessidade, numa oportunidade, numa condição que vai favorecer o outro. Então eu acredito muito que quando a gente faz esse processo de automatizar um processo, é para humanizar o momento e melhorar essa relação. Quando a gente usa a tecnologia achando que é só apertar o botão e que do outro lado vai sair dinheiro, em geral é onde a gente se afasta das relações e é onde a gente destrói tudo aquilo que a gente conquistou durante anos. Você tem no teu negócio duas unidades que elas são complementares a tudo isso que a gente falou aqui, mas acho que elas tangibilizam bem isso, o lado da humanização, principalmente como é que eu pego uma tecnologia em prol da humanização. Você tem uma área de pesquisa, sim, gente, pesquisa, e depois tem uma área de telemetria. E essas coisas agregam ainda mais valor às suas entregas. Por que você entendeu que essas áreas eram importantes e como é que elas impulsionam os seus negócios? Fábio, eu entendi que num dado momento é tão importante quanto você ter acesso aos dados dos diferentes e diversos sistemas de Big Data que tem no mercado, a gente precisava validar e construir uma informação inexistente. Então tem informação que eu bato no Big Data e eu não sei o que a pessoa tem como escolha de compra, por exemplo. Então eu acho que o instrumento de pesquisa ele é fundamental para você validar em loco e na ponta aquilo que é a construção daquela informação. Então eu construo informação através de pesquisa porque é uma relação humanizada e eu preciso dessa troca para poder fazer isso acontecer. Além disso, eu também descobri ao longo do tempo que muitos dos clientes que eu atendia transacionavam muitos dados que não eram coletados. Então, num ambiente físico, por exemplo, de um evento, muitos dados são gerados, muitos dados relevantes são importantes, mas a gente não coleta essa informação. Então, um exemplo do que a gente faz há uns 2 anos atrás e ainda está numa camada de teste, onde a gente faz telemetria, que são sensores que a gente coloca no ambiente físico de eventos, e a gente identifica quantas pessoas entraram dentro do stand e quantas foram atendidas e quantas não foram atendidas. Então isso é importante, por quê? Porque eu consigo
gerar uma informação adicional que mostra para o expositor que, olha, você precisa ter um stand talvez menor, você precisa ter mais gente, você precisa dar mais atenção no desenho que você está fazendo do teu stand. Então isso a gente está fazendo num critério de teste para validar a informação num nível que vai se transformar num produto daqui a alguns anos. Além disso, tem algumas aplicações, por exemplo, em hospital, que a gente consegue fazer a telemetria dos ambientes e fazer a tal da internet das coisas. Sim. Ou seja, eu relaciono não só a movimentação das pessoas dentro daquele ambiente físico do hospital, como eu também monitoro os aparelhos. Então eu sei se num leito, por exemplo, não tem ninguém e o ar-condicionado está ligado. E está gerando uma taxa de ineficiência. Está gerando uma despesa que poderia e pode e vai ser otimizada através de uma automação. Eu posso, eventualmente, fazer um controle de estoque para saber se a movimentação daquele estoque está indo para o local adequado. Então, a telemetria ela é um coletor de dados que enriquece muito a relação. Então, dentro das indústrias onde eu atendo, por exemplo, a gente tem desde funções de saber se a máquina que a empresa investiu 10 milhões de reais tem um funcionário do seu lado 85% do tempo dando atenção à máquina ou não, e se foge dessa relação, eu gero um aviso para o time de gestão dizendo, olha, você tem uma máquina, um investimento de 10 milhões que, cara, tá abandonada 50% do tempo. Então, é dinheiro. Como você também pode fazer análise de fazer uma telemetria da sala do gerente, do gestor de fábrica, e saber quem são as pessoas que estão mais consumindo o tempo dele. E, obviamente, que você constrói jornadas de treinamento para corrigir essas rotas, que é um outro ponto também. Eu acho que o treinamento de qualquer natureza, mas quando feito através de dados, ele é a melhor forma de correção de toda empresa. A gente tem casos onde nós fomos convidados para fazer um estudo de dados, porque a empresa ia demitir quase 1.000 pessoas de uma indústria. E aí, o que a gente fez? A gente foi entender todos os dados de comportamento de todas as pessoas que teoricamente seriam dispensados. E nós fizemos uma análise, uma gestão do conhecimento, onde a gente conseguiu mostrar na prática qual que era o valor que a empresa ia perder com esse conhecimento que ela estava mandando embora. E se ela tivesse que repor depois de X tempo, quanto custaria para ela? Quando a gente mostrou isso em dados, a gente conseguiu reverter a situação. E muito disso a gente também fez depois para melhorar a relação do ambiente dessas pessoas usando telemetria junto com a pesquisa. Então, quando a gente soma os dois mundos, eu acho que a gente consegue não só coletar dados, como a gente consegue analisar melhor aquilo que a gente produz de informação. Porque a gente produz muita informação a todo momento, a todo tempo, e isso muitas vezes ajuda na ineficiência do nosso próprio negócio. A gente tem bastante, obviamente, pequenos empresários que veem os nossos conteúdos. Eu queria deixar uma visão para eles, né? Porque a gente fala de dados, a gente fica pensando, poxa, é uma coisa relativamente distante da minha vida, né? Ou é muito caro, ou é muito complexo de fazer, ou eu não tenho condição de contratar uma pessoa de BI ou de UX, esses nomes bonitos que a gente tem hoje em dia. Como é que um pequeno empresário que está ouvindo aqui, e obviamente está se inspirando em você, falou, pô, tudo que eu queria na minha empresa era ter um pouco dessa visão, no seu entendimento, quais são as coisas básicas que ele pode fazer que já podem dar uma competitividade maior para ele? Ô, Fábio, eu comecei pequeno e acho que eu sou um case, um caso de sucesso, porque eu usei tudo isso que eu estou falando para o meu negócio. Eu fiz o meu negócio crescer de maneira exponencial, olhando para os dados. Se eu tivesse que dar um conselho,
é para que todo mundo possa primeiro instalar uma cultura mais analítica dentro de todo o negócio. E a cultura analítica, ela é importante porque a gente consegue fazer isso sem nenhum tipo de recurso. É tão somente a gente aumentar o nosso nível de consciência e começar a destacar a questão de valores no ambiente em que a gente vive. Pô, nós estamos num ambiente aqui que tem X pessoas e que tem 25% usando óculos. É uma forma de você olhar, de você coletar o dado que está presente no ambiente e transformar isso numa informação. Então, quando a gente tem informação, a gente tem insights, a gente tem ideias sobre aquilo que a gente está olhando. E isso é um exercício. Então, olhar, né, pedir o livro Razão para o contador para saber nos últimos anos quanto e para quem você vendeu, por exemplo, pode dar uma clara noção de onde você foi melhor ou pior nessa relação. E você pode identificar alguns padrões que eles se repetem. Pô, toda vez que eu vendo para empresas que têm mais do que 30 funcionários, eu recebo em dia e eu não tenho problema. E toda vez que eu vendo para a indústria, eu também tenho uma facilidade de fazer entrega porque é leve, é fácil, enfim. E aí você começa a moldar muito dos dados para o teu negócio. Então, de novo, eu acho que se todos nós dividirmos esses capítulos em 3, que seria coletar dados, então dar atenção para coletar dados. Segundo, organizar os dados. E terceiro, analisar os dados. Quando eu vou coletar o dado, eu tenho que me perguntar se o dado que eu estou coletando é o que eu vou usar. Sabe aquele formulário que a gente tem um monte de pergunta, que você vai num hotel e preenche as mesmas informações 300 vezes e a pessoa pede o teu endereço e ela não vai te mandar nada, nenhuma correspondência? Então, se questionar para saber se o dado que eu estou coletando é essencial para o meu negócio. Porque talvez não seja. Talvez o que você precise, talvez seja o e-mail do cara, o telefone, o WhatsApp. E eu sempre gosto de colocar uma chave que é CNPJ ou CPF, dependendo do tipo de transação que você está fazendo. Porque através de um CNPJ você consegue saber mais da empresa até usando a internet. Depois você tem essa etapa de organização que efetivamente é gastar tempo, gastar energia para você colocar em caixinhas um grupo de pessoas. Você fala, olha, esse aqui é meu cliente há mais de 30 anos, então tá aqui, esse cliente é pequeno, esse cliente são mulheres que tá aqui. Então quando você começa a colocar em caixinhas, em cluster, eu estou tentando usar linguagens mais simples para que fique entendimento claro, você consegue saber o que você faz com cada caixinha. Nossa, eu não sabia que eu tinha uma caixinha que tinha tantas pessoas com mais de 60 anos de idade. E de repente você pode construir um projeto de maturidade que tem um público específico. Ou você vai, de repente, encontrar que, sei lá, 80% do teu público torce para um determinado time. Pô, se você fizer uma ação, você pode presentear aquelas pessoas sem medo de ser feliz com algum souvenir do teu time. Então, a organização, ela te dá muitos caminhos, mas ela é importante você começar, porque não existe um jeito único que você aperta um botão e fala, tá tudo organizado. Não, organizar é tempo, é disciplina, é uma forma de você manter atualizado aquilo que é a relação da vida do teu negócio. E eu acho que este é o grande segredo, manter as coisas atualizadas, que é o grande desafio, é o mais caro, né? Enquanto o dado está na rede social, a pessoa está se auto-atualizando ali, mudou de cargo e tal. Do minuto em que você tirou aquela relação e trouxe para o teu CRM ou para a tua planilha aquela informação, você tem que atualizar. Você trouxe um problema para ti e você vai ter que gastar dinheiro para poder fazer isso, né? E o terceiro ponto, que é a parte de análise, que hoje, com um curso
no YouTube, gratuito, de algum visualizador de Business Intelligence, né, o tal do BI. Eu gosto muito do Looker do Google. E eu acho que através dele você consegue conectar uma planilha e ter uma forma visual que você faz filtros e você consegue enxergar algumas diferenças. Então você anexa o teu Excel que você alimentou lá com todos os campos e você começa a fazer meio que pergunta para essa relação. Você começa a falar, tá, e quantos clientes compraram acima de X? Quem são os clientes que foram fundados, que vão fazer 30 anos no próximo ano? Então você começa a encontrar recursos para prospectar e se aproximar da relação. Pô, se eu faço uma pesquisa e eu sei que 80% dos meus clientes vão fazer 30 anos, hipoteticamente, no próximo ano, eu posso construir uma relação para esses 30 anos. Eu posso construir uma jornada que seja, importante dizer isso, verdadeira em primeiro momento. Você ter dados e você usar sem verdade não funciona. O cliente percebe que você está mal intencionado ou de forma superficial querendo uma relação de só um lado ganha. Eu acho que nós estamos num mundo ainda hoje muito competitivo, muito se fala em colaboração, mas existe uma necessidade da gente fazer essa migração. Nós não estamos num mundo colaborativo e esse, no meu entendimento, é o caminho. E quando você entende esses dados, você consegue construir relações mais verdadeiras com seus clientes e fornecedores. Você pode levantar a mão e falar, olha, eu tenho um problema. Porque todo mundo tem problema. Você pode falar, eu tenho um problema, não consigo fazer desta forma, estou perdendo dinheiro e não vou conseguir te entregar aquilo que vai te ajudar. Vamos reconsiderar e vamos fazer uma nova negociação que seja satisfatório para ambos. Então eu acho que a dica que eu deixo vai nessa linha, no sentido de a gente construir um mundo mais colaborativo. Legal. E aí, para concluir, você que está aí em casa falando, poxa, eu gostaria muito de contratar algum ou alguns dos serviços do Marco, gostaria muito de anunciar no Empresário Digital. Como é que a pessoa te acha, Marco? Quais são os caminhos da pedra para ela ser bem-sucedida nos dados com você? Pô, será um prazer. Eu adoro falar. Deu para perceber um pouco, né? Falo mais do que... gosto bastante da comunicação, então eu estou super à disposição. Se você quer, obviamente, conhecer alguns dos nossos produtos ou serviços, ou se você simplesmente quer se conectar a esse meio de pensar... e receber os conteúdos também que a gente produz e que vai estar através da Abramark também cada dia mais disponível para todo mundo, que eu acho que é uma entrega nossa também contribuir com esse conhecimento. Marco_Marcelino em quase todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e através dessa minha conexão no LinkedIn, Instagram, Facebook, você acha lá na bio todos os links para Seri News, que é através do site, a revista Empresário Digital, que você tem lá o formulário para receber a revista no teu WhatsApp, a Nuremberg Messe, que tem os eventos que hoje figura 28 setores da economia, e é um orgulho fazer parte de um projeto tão lindo e tão próspero para vários setores da economia. E tem também o Sweet Secret, né? Atuo como embaixador do Bar Secreto em São Paulo, que é um lugar incrível e que tem se destacado bastante aí como uma plataforma de ativação para as marcas também. Recomendo, gente. Se vocês nunca foram no Sweet Secret, vá. E se você não tem ninguém que conheça, que possa botar seu nome na lista, se você falar com um jeitinho, com o Marco, pode ser que ele coloque seu nome ali para poder apreciar esse lugar. Marco, querido, uma alegria, uma satisfação, um prazer ter você aqui com a gente hoje, entender um pouco mais desse teu mundo que falando parece simples, mas é altamente complexo, e eu queria agradecer de todo o coração a sua presença aqui hoje.
Era um prazer, de verdade, de coração, estar aqui. Te agradeço, Fábio, por toda a gentileza, por todo carinho e toda amizade que a gente vem construindo com verdade, com amor, com respeito e com tudo aquilo que eu acho que soma na vida um do outro. É um orgulho, um prazer ter você na minha vida, cara. Digo mesmo, querido. Uma alegria. E é isso, queridos amigos. Olha que prazer de entrevista, que alegria, né? Encerrar essa aqui, na certeza de que semana que vem a gente vai ter mais um entrevistado aqui incrível para vocês.